pessoal, meu nome é Camila e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem este marcador de tulipas lindíssimo. Como vocês sabem, aqui no canal eu trago bastante coisas de tulipas e eu resolvi fazer este marcador que ficou um encanto, lindíssimo e é muito fácil de fazer. É fácil, rápido e econômico. Eu trabalhei ele aqui no barbante número 6, mas vocês podem fazer também com outros tipos de fio, adequando aí a agulha ao fio que vocês forem utilizar. Essas trabalhadas no fio número 6 ficaram pesando apenas 5 gramas cada marcador. E ela tem um total aqui de 60 centímetros. Este modelinho que nós vamos aprender juntos, ele é ajustável. Esse livro aqui tem 21 centímetros, vocês vão ver que ele fica super ajustadinho para um livro deste tamanho. Pode ser até um livro menor. E para livros maiores, neste tamanho mesmo que eu vou mostrar para vocês, ele dá até um livro de mais ou menos uns 25, 26 centímetros. Caso vocês queiram fazer para livros maiores, por exemplo, até cadernos, pastas, vocês também podem fazer este mesmo marcador, apenas aumentando a quantidade de correntinhas aqui nesta segunda parte. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês, está bem simplificado. E eu deixei um só aqui para mostrar para vocês, olha como ele fica. O acabamento eu vou ensinar para que vocês façam ele fique bem perfeitinho, sem aparecer junções, sem aparecer os acabamentos, fica bem perfeitinho. Eu vou marcar aqui neste livro, numa página que foi minha mãe que escreveu algumas páginas desse livro, por Silvia Nicolai, minha mãe, que é pastora. E eu vou marcar aqui. E esse marcador aqui vai ser para ela, inclusive. E aqui, depois de colocar na página escolhida, a gente só vai dar um nozinho e trazer para baixo. Assim, puxando um pouquinho. E ele vai aqui mesmo, na pontinha, ele trava. Na passagem aqui da correntinha, ele trava fazendo esse charminho. Olha que lindo que fica. As folhinhas aqui penduradas para baixo. E marcada a página aqui, onde a gente parou a leitura. Olha que graça. Então é isso, se vocês gostaram, já se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o vídeo aí com outras pessoas, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e depois que vocês fizerem, também deixem nos comentários para mim como ficou o de vocês. E é isso, gente, bora fazer! Eu estou utilizando um barbante número 6, com o Tex 885. Vocês podem trabalhar também com outro tipo de fio. Aqui eu estou utilizando a cor verde, vou deixar todas as referências de cor aqui na descrição do vídeo. E para este fio que eu estou trabalhando, eu estou utilizando uma agulha número 4. Nós vamos começar o nosso trabalho prendendo a linha na agulha. Então, vou dar uma volta aqui sobre meu dedo, vou passar aqui por dentro, por cima deste outro fio, dar uma giradinha, tirar os meus dedos e puxar o fio para baixo. Puxei aqui o meu fio, eu vou fazer agora, no total, 7 correntinhas, que é laço fio, passo por dentro dessa que está na agulha, laço, passo por dentro. Eu não considero este nozinho inicial e nem esta laçadinha que está presa na agulha. Então, aqui eu já fiz 2 correntinhas, então, vou continuar fazendo até 7. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feitas 7 correntinhas, eu vou virar o meu trabalho assim de lado, vou pular esta primeira correntinha, vou vir aqui na segunda, e na segunda eu vou fazer um ponto baixíssimo, que é passar por dentro desta laçadinha, laço, passo por dentro e passo por dentro desta laçada que está na minha agulha. Fiz o baixíssimo, na próxima correntinha eu vou fazer um ponto baixo. Então, venho aqui, puxo meu fio para cima, laço, tiro as 2. Venho na próxima correntinha, laço meu fio e vou fazer um ponto meio alto. Então, trago para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro todas de uma vez.
Na próxima correntinha, um ponto alto. Laço e faço ponto alto na correntinha. Fico com três na agulha, tiro duas, fico com duas, laço e tiro mais duas. Agora, no próximo, um ponto meio alto. Laço, pego aqui a correntinha, trago pra cima, laço, tiro todas de uma vez. E no último, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, pego aqui na correntinha, este fio eu vou deixar ele aqui pra trás. Jogo ele aqui pra trás, pra não me atrapalhar, ó, o fio pra cá. E faço ponto baixíssimo. Aqui, passo por dentro dessa também. Feito aqui meu baixíssimo, já fiz aqui a minha primeira folhinha. Agora, nós vamos fazer um total de 29 correntinhas. Então, laço, faço uma, duas. Fiz aqui as 29 correntinhas. Agora, aqui, eu vou pular 3 correntinhas. Uma, duas e 3. E aqui na quarta correntinha, eu vou laçar a minha agulha. Vou pegar aqui na quarta correntinha, então, ó, 1, 2, 3, venho na quarta. Trago meu fio pra cima, eu vou fazer o ponto alto, só que eu não vou fechar totalmente, vou deixar ele aqui na agulha. Então, subi aqui as duas laçadas, laço, tiro só duas e deixo na minha agulha. Tenho aqui o ponto alto incompleto e vou fazer mais um. Laço, venho aqui no mesmo espacinho, trago pra cima, laço e tiro só duas. Agora, eu tenho 3 pontos aqui na agulha, as correntinhas equivalentes a um ponto, tenho 3. Eu vou laçar e tirar todas de uma única vez. Laço, tiro todas de uma vez. E agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Uma, duas e 3. Vou laçar a minha agulha e aqui no mesmo lugar onde eu fiz esses pontos, eu vou fazer mais 2 pontos altos incompletos. Então, coloco aqui, trago aqui pra cima, laço, tiro duas, seguro na agulha. Laço, venho fazer o segundo ponto. Trago pra cima, laço, tiro mais duas. Então, agora eu tenho aqui os meus 2 pontos e a laçadinha da correntinha anterior. Agora, eu vou laçar e tirar todos de uma vez. Laço, tiro todos. E daqui agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Uma, duas e 3. E vou fechar no mesmo lugar aqui onde nós fizemos os pontos com um ponto baixíssimo. Laço, passo por dentro dessa que está na minha agulha. Aqui agora, já vou cortar o meu fio. Vou deixar um pedacinho para fazer o acabamento. Vou puxar aqui o meu fio para fora. E, ó, aqui eu já tenho essa outra pontinha. E aqui, para fazer o acabamento, caso vocês tenham, vocês podem utilizar uma agulha que seja um pouquinho menor. A agulha menor ajuda a passar o ponto. Aqui eu estou utilizando uma agulha 2,5. Caso vocês não tenham, podem utilizar a mesma agulha. É só realmente para facilitar. E vou vir aqui nesta pontinha, aqui, ó, aqui onde eu tenho o fechamento, que é na primeira correntinha, e vou puxar o fio aqui pra dentro. Puxei o fio aqui pra parte de trás, a minha parte da frente ficou assim, nós fizemos um lequinho. Então, ó, como ficou meu lequinho. Desta forma. E aqui agora, este fio, nós vamos esconder aqui na parte de trás. Então, vou passar aqui por dentro. Trago o fio pra cá. Aqui eu vou... Toda vez que nós formos fazer acabamento, nós vamos fazer exatamente desta forma. Eu vou mostrar esse, aí os demais vocês fazem assim. Aqui eu gosto de abrir o fio. Então, abro aqui ele na metade. Como o meu fio tem 6 fios, eu abro 3 para um lado, 3 para o outro. Dou diferença aqui de uma linha, um dos fios, passo uma parte aqui por dentro, para conseguir fazer agora os nozinhos. Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro nozinho não tão apertado, faço um nozinho e os demais eu já vou fazer bem apertados. Faço mais 2 bem apertados. Então, 1 e 2. 2. Aqui agora,
eu vou pegar este fiozinho do acabamento, vou trazer ele aqui por dentro desses pontos maiores. Sempre que a gente for esconder o fio, a gente toma cuidado para não passar para a parte da frente. Então, laço, passo aqui por dentro. E aqui já tá escondido o meu fio. Caso vocês tenham uma colinha de acabamento, eu gosto de passar. Aqui eu estou utilizando a cola universal da Círculo, tem outras marcas disponíveis aí no mercado. É uma cola que seca rápido. É mais por segurança para a pontinha ficar. Ela já está escondida, mas é só para ela não soltar as pontinhas para fora. Nosso trabalho não vai abrir, mas é só realmente para esconder essas pontinhas, para elas não se soltarem. E aqui agora eu corto o fio e as minhas pontinhas estão escondidas aqui por dentro, por baixo deste fio. A cola não vai deixar as pontinhas soltarem com o tempo e aparecerem. E aqui agora eu tenho o meu lequinho com a minha folha embaixo. E aqui agora eu vou trocar de cor, vou trabalhar com a cor pêssego, também vou deixar aí a referência de cor, também é um barbante 6. E eu vou deixar todas as referências de cores que eu utilizei nas tulipinhas que eu mostrei aqui no vídeo também para vocês na descrição, tá, gente? Tudo lá. E aqui agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar este fio, vou vir aqui no lequinho que eu fiz, colocar a minha agulha aqui por dentro, puxar o meu fio aqui pra frente, formando um elinho aqui na parte de cima. Essa pontinha, eu vou passar a pontinha menor, posso até puxar um pouquinho menos. A pontinha menor eu vou deixar por cima aqui do fio do meu novelo. E aqui agora eu vou fazer 3 correntinhas. Então, 1, 2 e 3. 3 correntinhas, vou trazer ela aqui para a pontinha. Vou segurar este fio aqui rente com o meu fio verde para trabalhar em cima dos dois, para deixar essa ponta bem para cá. E agora aqui eu vou fazer mais 5 pontos altos. Então, já fiz as correntinhas, vou fazer mais 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz aqui meus 5 pontos, as correntinhas são equivalentes a um ponto alto, então no total eu fiquei com 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar essa laçadinha um pouquinho aqui para fora, vou vir aqui na correntinha, nesta primeira alcinha que eu tenho aqui, a terceira correntinha, né, que foi a última que nós fizemos. Vou pegar esta alcinha que eu fiz, coloco aqui, ó, o dedo para facilitar e puxo ela aqui por dentro. Passei aqui por dentro, ó, puxo aqui para fora e posso tirar o meu dedo, para já ficar o formato aqui da tulipinha. Puxo bem o meu fio e aqui eu já tenho a tulipinha. Nós vamos fazer agora a parte de cima da tulipa. Então, eu laço, faço 1 e 2 correntinhas, venho aqui dentro desse buraquinho que se formou, desse espacinho, coloco aqui dentro, laço e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer mais 2 correntinhas. 1 e 2. Venho lá dentro de novo e faço ponto baixíssimo. E agora, mais 2 correntinhas. 1 e 2. Venho aqui dentro e também fecho com ponto baixíssimo. Agora que eu vou puxar o meu fio para fora para poder fazer o acabamento. Então, não vou trabalhar mais com essa cor. Já posso cortar, puxo aqui meu fio para fora. E aqui na parte de cima da nossa tulipa, a gente ficou com 3 alcinhas aqui, 3 detalhes, para deixar ela mais cheinha. E este fio aqui, que nós fizemos aqui o ponto baixíssimo,
eu posso puxar bem. E eu vou jogar ele aqui pra trás. Vou pegar a minha agulha aqui para acabamento, vou vir nesta alcinha que eu tenho aqui, laço, trago ele aqui para trás. Aqui atrás, este fio que eu trouxe, que eu fiz o acabamento por cima dele, está aqui. Então, eu vou trazer este fio aqui para fora, para juntar com este outro fio. Aqui agora eu posso dar um nozinho, fazer o acabamento da mesma forma como eu tinha mostrado para vocês, sem apertar muito. Os outros dois. Aqui, como o fio está inteiro, eu posso fazer só mais um, não tem problema. Esse segundo eu faço bem apertado, porque o 3 ele vai ficar muito cheio. E agora, nós vamos passar aqui por dentro para esconder a ponta do nosso fio. Então, eu passo por dentro destes fios que estão aqui pela parte de trás. Passei meus fios aqui por trás, só vou passar a colinha e cortar. E a nossa tulipinha já está assim, olha que coisa mais delicadinha. E aqui, gente, já vou fazer também o acabamento deste fiozinho que nós começamos, aqui para não ficar pendurado. Aqui a mesma coisa, a gente só vai abrir o fio, passar por dentro de um e fazer o acabamento como eu mostrei já para vocês, escondendo o fio aqui por dentro. Meus acabamentos feitos, ela ficou assim. Aqui, se a gente caprichar no acabamento, olha lá, não aparece, fica super bem acabado, fica uma peça bonita mesmo e de qualidade. Então, caprichem aí no acabamento de vocês sempre, tá? Aqui agora, nós vamos fazer o seguinte, eu voltei com a linha verde, nós vamos fazer a segunda parte. E aqui agora, na nossa tulipa, eu vou vir aqui no meinho, posso passar aqui, pegando aqui com a minha agulha, não vou passar por todos, tá? Nós vamos pegar somente aqui na metade, exatamente no meio. Eu posso passar aqui por uns 2, 3 fios aqui, bem no meinho, tá? Se certifiquem de que vocês estão pegando no meio, ó. Aqui eu estou passando por 2 fios. Agora aqui eu vou puxar o meu fio aqui para trás, puxo para cá, passando aqui pelos 2 fios, e daqui eu vou começar a fazer correntinhas. Então, eu laço, aqui, já virem aqui pro lado certo, para que as correntinhas já fiquem aqui pro lado certo, ó. Posso puxar esse fiozinho menor, já está preso, e aqui eu vou começar a fazer minhas correntinhas. Eu vou fazer aqui no total de 67 correntinhas. Fiz aqui as minhas 67 correntinhas. Agora, nós vamos voltar à parte inicial da folhinha. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na folhinha. Viro ela aqui de lado, pulo a primeira correntinha, venho na segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo. Então, passo por dentro delas. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima correntinha, um ponto meio alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima, um ponto meio alto. E na próxima, eu vou fechar com o baixíssimo. Então, faço aqui o baixíssimo. Aqui podem puxar bem, tá? Para ele ficar mais apertadinho. E terminei a pontinha da nossa folhinha. Agora, eu posso puxar o fio e nós vamos fazer o acabamento. Puxo aqui meu fio pra fora. E aqui, novamente, com a ajuda da minha agulha menor, eu vou vir aqui nessa correntinha de onde está saindo essa última, eu fiz aqui no baixíssimo. Então, aqui, essa primeirinha aqui, eu vou vir aqui de trás pra frente, neste lugar. Vou puxar o meu fio aqui pra trás. Então, ó, laço, puxo ele aqui pra dentro. Passei o fio aqui por trás. E agora, a mesma coisa, vou passar ele aqui pra trás e fazer o acabamento aqui na parte de trás. Terminei aqui a minha última folhinha, já fiz o acabamento. Agora, nós vamos finalizar só o acabamento dessa daqui. Então, para que ela fique aqui de frente, a gente tem este fiozinho aqui,
nós vamos passar aqui por dentro. Então, a minha correntinha está virada para cá e o meu fiozinho está aqui. Então, eu vou virar aqui e passar esse fiozinho por dentro da correntinha. Deixa eu pegar a agulha menor. Aqui por dentro dessa correntinha aqui, eu vou passar o meu fio aqui por dentro, desta primeira. Aqui. E agora eu vou voltar aqui por dentro. Porque dessa forma, eu me asseguro que a correntinha vai ficar virada para frente, prendendo dessa forma. Agora sim, eu volto aqui por dentro e aqui eu já posso fazer o acabamento. Eu gosto de fazer o acabamento sempre aqui na cor. Então, eu vou abrir aqui o meu fio, passar por dentro aqui de uma das partezinhas verdes. Vou dar o nozinho. Que eu posso dar bem apertado. 1, 2 é o suficiente aqui também. Dei aqui os meus nozinhos, vou ajustar para eles ficarem juntinhos aqui para cima. E agora, esse fiozinho aqui, eu vou esconder por dentro aqui, para ele não aparecer na minha parte colorida da flor. Então, eu jogo ele aqui para dentro para esconder. Escondi. E agora, aqui dentro dessa parte da flor, eu vou passar a cola. E volto aqui minha flor e pronto. O acabamento está feito, perfeitinha, e minha correntinha está virada para frente. E está pronto o nosso marcador. Nossa peça ficou pronta. Eu vou falar para vocês as medidas finais aqui. Aqui, a minha florzinha, ela ficou com um total de 4 centímetros. Aqui, da florzinha para a pontinha menor, ela ficou com 18 centímetros. E aqui, da florzinha para essa parte maior, ela ficou com 38 centímetros. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive, colocando, eu mostrei no começo do vídeo, ela em um livro de 21 centímetros. Este daqui já tem 24 centímetros, então, é um caderno maior, só para que vocês vejam que também dá pra gente colocar, olha, colocando aqui embaixo, prendo aqui a folhinha e está marcado. Olha que gracinha que fica, e também serve, como a gente tem um pouco de elasticidade por causa do barbante, a gente consegue esticar um pouco aí o fio para a gente conseguir fazer aqui e prender em outros cadernos, outros livros que a gente consiga colocar utilizando este mesmo tamanho. Mas se mesmo assim vocês preferirem fazer de um tamanho maior, é somente aumentar essas correntinhas aqui quando a gente faz na parte de trás, que é essa correntinha maior que nós temos aqui. Nós temos essas duas, temos essa menor e temos essa maior. É só vocês aumentarem as correntinhas aqui nesta parte maior. Vocês podem fazer a medição no caderno, no livro, na pasta que vocês forem utilizar. E aqui estão as cores, vou deixar também todas essas cores aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram também utilizar essas mesmas cores, tenham gostado. E espero muito que de vocês também tenha ficado maravilhoso, que vocês presenteiem muitas pessoas, presenteiem a si mesmos, vendam muito, é o meu desejo para vocês com esse marcador lindíssimo. Então, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, deixem aquele like que me ajuda muito e compartilhem o vídeo também com outras pessoas. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.